Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vocês já sabem, eu sou o professor e bispo Alessio de Moraes, escritor da revista bíblica Conhecendo o Espírito Santo. E estamos já em uma jornada de conhecimento sobre a pessoa do Espírito Santo, sua atuação, seu ministério, e nós estaremos estudando hoje a 11ª lição, cujo tema é o Espírito Santo na vida do cristão. Vem comigo e juntos nós vamos mergulhar nesta tão bela lição para a vida do cristão. O texto base é o texto de João 14, do versículo 16 ao 17. Jesus dizendo: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Palavras de Jesus aos seus discípulos e a nós cristãos. O mundo não pode conhecê-lo, mas nós o conhecemos, porque ele habita em nós e ele está conosco. Então, é importante nós iniciarmos essa jornada de hoje entendendo que ninguém pode ser salvo sem a ação conjunta da Palavra de Deus e do Espírito Santo. Não há possibilidade de salvação sem uma atuação direta do Espírito Santo. Depois da conversão, para viver uma vida de fé vitoriosa e crescer espiritualmente, o crente precisa conhecer a palavra e depender da ajuda do Espírito Santo. Então, logo de início, nós já percebemos que não há como ter uma conversão senão por intermédio da palavra de Deus com uma ação direta do Espírito Santo. O segundo, para ter uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida plena de crescimento, desenvolvimento na presença de Deus e diante do Senhor, é preciso se dedicar ao conhecimento da palavra e estar na dependência do Espírito Santo. Então nós vamos ver nesta lição algumas formas essenciais da atuação do Espírito Santo na vida do cristão. Por exemplo, santificando, ensinando, guiando e consolando. O tópico de número 1 da nossa revistinha é o Espírito Santo e a santificação do crente. Antes da conversão, vivíamos nas paixões da carne e nós não sentíamos culpa pelo pecado, Efésios 2, verso 3. Porque estávamos espiritualmente mortos. Existem 3 tipos de mortes. A morte física, quando deixamos de existir para esse mundo. A morte espiritual, quando vivemos nesse mundo, mas estamos mortos para Deus, na fé, na espiritualidade. E a morte eterna, quando a pessoa morre sem Jesus, então ela deixa de existir nesse mundo e vai para o sofrimento eterno. É chamado de a segunda morte ou a morte de número 3, que nós assim intitulamos teologicamente. Então, quando nós vivíamos longe de Jesus, sem conhecimento dessa verdade, nós estávamos espiritualmente mortos. Por isso o pecado não trazia culpa sobre as nossas vidas. Quando recebemos a vida em Cristo e o pecado se torna um problema real para nós, a Bíblia nos chama a mudar a forma de pensar. A palavra conversão, metanoia do grego, é mudança de pensamento, mudança de atitude, de comportamento, é converter algo em algo. Você agora é uma pessoa diferente, com uma cosmovisão diferente. Você agora é uma pessoa que enxerga a vida de forma diferente de que você enxergava, pensa diferente, age diferente, se comporta diferente. Vejamos o que diz Romanos 6,11, considerai-vos morto para o pecado, mas vivo para Deus o nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
Eu gosto do texto de 2 Coríntios 5,17 que diz: se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na sua vida, em minha vida, em nossa vida. Como eu já disse, a palavra regenerado é de novo ser gerado. E nós vemos ali que Jesus diz a Nicodemos, o mestre, o fariseu, no sentido de visão teológica, um grande conhecedor das Escrituras, que procurou o Senhor Jesus. Ele disse: você tem que nascer de novo ser gerado. Você foi gerado da carne e do sangue, mas agora você tem que ser gerado pelo Espírito e pela água. Isso é o novo nascimento. Então, a partir de então, nós temos que nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo nosso Senhor. Muitos crentes ainda caem em ciladas de Satanás, porque continua vivendo para si mesmo e não para Deus. O grande obstáculo da vida de um cristão não é o conhecimento que ele adquiriu, pelo contrário, mas é o fato de não colocar em prática o conhecimento adquirido. Então, quando a prioridade passa a ser agradar a Deus, o Espírito Santo nos capacita a produzir frutos de justiça e santidade. Então, quando você coloca no coração o propósito de agradar a Deus, o Espírito Santo está ali ajudando, auxiliando-nos para que nós possamos produzir esses frutos, que é fruto da justiça e santidade. O próprio Deus vem habitar em nós pelo Espírito Santo, libertando-nos da lei do pecado e da morte e nos capacitando a aceitar a vontade de Deus, conforme Romanos 8, do 1 ao 4. Então veja que quando nós tomamos uma decisão, o Espírito de Deus vem habitar em nós pelo teu próprio Espírito. E esse Espírito, ele vai nos libertando da escravidão do pecado, vai nos libertando da condenação da morte eterna e vai nos capacitando a fazer a vontade de Deus. Por isso, Paulo diz, e eu gosto demais desse texto de Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa maravilhosa. Agora eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não vivo para fazer minhas vontades, andar nos meus caminhos. Agora eu vivo para Jesus Cristo. Eu vivo para fazer a vontade de Jesus. Assim como Jesus viveu para fazer a vontade do Pai, quando ele disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra aqui na terra. Glória a Deus por isso. Cristo vive, crê e age em nós pelo Espírito Santo. Então Cristo vive, né? E age em nós pelo Espírito Santo de Deus. Interessante nós percebermos, né? Eu quero convidar você a observar isso, que no Antigo Testamento o Espírito Santo agia entre o povo, mas com Cristo ele passa a habitar no crente. João 14, 16 a 17. João 20, 21 e 22, Romanos 8, 9 e por aí vai. Então ele vinha, atuava, usava algumas pessoas restritamente, especialmente os sacerdotes, os profetas, os reis, juízes, mas não o povo. Então ele usava, como usava Sansão, os demais, e retornava aos céus, vamos assim dizer, né? E agora não, agora ele veio fazer morada, habitar na vida, não é só especificamente para a atuação do ministério, mas para a atuação na vida do crente, no seu cotidiano, no dia a dia, até o arrebatamento da igreja. Esse fato garante a presença de Deus em nós e fundamenta a santificação. A santificação posicional do crente é perfeita em Cristo pela fé. No momento do novo nascimento, simultaneamente a justificação, 1 Coríntios 11, 6:11, Hebreus 10:10, Colossenses 2:10. Então você vê que age a santificação no sentido posicional. Nós estávamos em uma posição, agora estamos em outra posição, em Cristo Jesus,
E em Cristo Jesus a santificação é um processo e vai atuando em nós, e automaticamente a justificação, porque nós estávamos presos em nossos pecados e delitos e pela natureza condenado à morte. Mas a cédula que era contra nós, agora em Cristo Jesus, foi rasgada na cruz, cravada, ou seja, ele pagou o preço a Deus para resgatar a nossa vida. Então a dívida foi paga e em Cristo Jesus eu sou justificado. Por isso que a Bíblia diz que nova criatura sou, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo para a glória de Deus. A partir daí o Espírito Santo opera a santificação progressiva, dia a dia, porque a santificação ela é um processo progressivo e ele atua dia a dia para com a vida de cada cristão, para cada salvo em Cristo Jesus. Tópico de número 2, o Espírito Santo ensinando o cristão. Assim como uma criança precisa de um ensino para amadurecer, o cristão nascido de novo precisa de ser doutrinado para crescer na fé e tornar-se semelhante a Cristo Jesus. Por exemplo, ele prometeu: o Espírito Santo vos ensinará em todas as coisas, João 14, 26, 16, 12 ao 14. O ensino do Espírito Santo conduz o crente a seguir a Cristo, servir ao Senhor e discernir a vontade de Deus. 3 coisas importantes: seguir a Cristo, servir ao Senhor e fazer e discernir a vontade de Deus, saber o que é a vontade de Deus e o que não é, o que agrada a Deus e o que não agrada, o que podemos e o que não podemos fazer, como e quando devemos agir e de que maneira podemos fazer isso. Então podemos resumir o método do Espírito Santo em 2 caminhos principais. Ensinando pela palavra de Deus, o Espírito Santo ilumina a mente para entendermos as Escrituras, aplica a palavra ao coração, produz desejo de obedecer. Olha que coisa interessante, ele traz a iluminação, porque às vezes, irmãos, muitas pessoas, inclusive culta, elas leem a Bíblia, mas não entendem. É, por exemplo, como o eunuco da rainha de Candace, que Filipe se aproximou dele e perguntou: entendes o que lê? Ele lia, mas não entendia. Era como que tivesse um véu nos seus olhos. Então, há quem me explique. Filipe entra e explica para ele. Então, rompe esse véu. Ali, tudo uma atuação do Espírito Santo por intermédio de Filipe para dar esclarecimento ao eunuco, o tesoureiro da rainha de Candace. Então, veja que o texto vai dizer que ele nos ilumina, né, a nossa mente, e produz o desejo de obedecer. Estudar a palavra sem depender do Espírito Santo pode se tornar apenas um acúmulo de informações sem transformação. E é ele quem torna vivo o que lemos. É importante, desculpem, a gente parar para observar que qualquer pessoa pode estudar as Escrituras, vai acrescentar um acervo de conhecimento, mas não terá o entendimento da revelação dessa palavra. Isso é muito importante, né? Por exemplo, vou citar um exemplo da época de Jesus. Os sacerdotes foram convocados quando os magos ou reis magos, que alguns dizem, vieram ter com Herodes. E ele sabia onde Jesus ia nascer, sabia a profecia sobre a cidade, mas não tinha a revelação. Os pastores estavam no campo apacentando as ovelhas e recebeu a revelação do momento exato, a iluminação, o conhecimento sobre o dia, o momento e a hora do nascimento. É mais ou menos isso. As pessoas podem ter o conhecimento, mas não o esclarecimento e nem o entendimento dessas Escrituras, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, número 2, nos ensina pela experiência da vida. O Espírito Santo também nos instrui por meio de provas, lutas, disciplina do dia a dia. Ou seja, primeiro é pela palavra, sempre, mas também pela experiência pessoal que cada um vai ter com o Espírito Santo, seja no momento de oração, de consagração, seja pelos dons do Espírito, seja por lutas, por problemas, por situações do dia a dia corriqueiro, que muitas vezes há uma ação do Espírito Santo para nos instruir e nos ensinar. Eu sempre digo que nós somos eternos alunos e aprendizes, e estamos sempre aprendendo e nunca chegamos ao pleno conhecimento de tudo. Mas a cada dia podemos melhorar. Você crê nisso?
Dá um glória a Deus do outro lado aí, senão eu vou ir. Vamos lá. Também, essas experiências nos ensinam a desejar a vontade de Deus, seguir o exemplo de Cristo e tornar a verdade prática do que aprendemos com a palavra. Só que é importante eu frisar, depois dessa leitura, que essa experiência que você pode ter pessoalmente com o Espírito Santo, jamais ela pode contradizer os ensinos das Escrituras. Paulo diz que ainda que desça anjos dos céus e anuncie outro evangelho que não é aquele que ele tem ensinado, é maldição. Então essas experiências espúrias que a gente ouve por aí, que quando você coloca a prova pelas escrituras bíblicas são reprováveis, não são experiências do Espírito Santo de Deus. Pode ser qualquer outra coisa, até influência de demônios, mas do Espírito Santo não. Porque o Espírito Santo jamais irá nos dar uma experiência que contrapõe os ensinos das Escrituras Sagradas. Entre uma experiência pessoal e o ensino da Palavra de Deus, fiquemos com o ensino da Palavra de Deus. Porque esta profecia que a Palavra de Deus é infalível, poderosa e eterna. Não devemos ignorar os ensinamentos do Espírito Santo pela palavra, seja por circunstância, pois ambos fazem parte da escola do Espírito Santo de Deus. No tópico de número 3, o Espírito Santo guiando e consolando. Lembra do texto de Romanos 8,14? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que maravilha. Se o Espírito Santo nos guia, é porque somos filhos de Deus. O Pai enviou o Espírito para guiar os que nasceram de novo. Isso é lógico. Mesmo vivendo ainda num corpo físico, porém muitos crentes seguem mais os seus próprios planos do que a direção do Espírito Santo. E por isso vivem conflitos e frustrações. Então a causa de muitas frustrações na vida de muitos cristãos é porque eles já não andam guiados na direção do Espírito Santo, mas dentro dos seus próprios planos e projetos, não obedecendo e não seguindo a orientação do Espírito Santo. Inclusive isso pode ser no ministério, na igreja, em qualquer situação, no dia a dia. Eu me lembro de Atos, onde a Bíblia diz que a igreja orava e o Espírito Santo dizia: apartai-vos para mim, Saulo e Barnabé, para a obra que vos tenho chamado. E o Espírito Santo que os comissionava. Então ele escolhia, separava e enviava. Ou seja, a igreja era conduzida na direção do Espírito Santo. Assim como cada crente precisa ter a sensibilidade de conhecer o Espírito Santo e de ter a obediência à direção dada por ele. Então tem muitos crentes frustrados, muitos crentes derrotados, não é porque eles estavam na direção de Deus, mas porque estavam fazendo os seus próprios caminhos. E quando o homem trilha os seus próprios caminhos, a Bíblia diz em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final são caminhos de morte. O caminho da vida é estar na direção do Espírito Santo de Deus, assim como Jesus em toda sua trajetória sobre essa terra. Para sermos guiados pelo Espírito Santo, é necessário compreender o propósito do Espírito Santo em nossas vidas. A primeira coisa mais importante, eu digo coisa, mas é coisa de caipira, né? A primeira coisa mais importante é conhecermos o propósito do Espírito Santo em nossas vidas. Porque há um propósito. E nisso, deixar que ele trate aquilo que nos impede de sermos guiados por ele. Por exemplo, o orgulho, a autossuficiência. Não, eu não preciso, eu mesmo faço, né? Eu vi agora aí um suposto pastor dizer que para fazer muita coisa na igreja não precisa do Espírito Santo. Ora, né? É o que vivemos hoje. Muitas pessoas achando que pode fazer as coisas da forma que ele quiser. Mas eu ainda continuo aprendendo com Jesus, que era guiado pelo Espírito Santo, e você também, eu tenho certeza. Render-se completamente a Deus, alma, né? Mente, corpo, passado, presente e futuro. Você deve colocar nas mãos do Senhor. Como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais ele fará. Buscar viver para agradar a Deus, não a nós mesmos, porque a tendência do ser humano é buscar aquilo que lhe agrada, o seu próprio sucesso, sua própria vontade, seu próprio caminho, mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele procura agradar a Deus. Agrada-te do Senhor, diz o salmista, e ele concederá o que deseja o teu coração. Por exemplo, Paulo declara: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Paulo está dizendo que agora que a vida que ele vive nessa carne, vive para o Filho de Deus, né? Que o amou, que por ele se entregou, Jesus Cristo. Ele vive para a glória. Por isso que eu gosto de ter um versículo bíblico que diz: quer comais, quer bebais, façais quaisquer coisas, faça tudo para a glória de Deus. O segredo é viver inteiramente para a glória de Deus. E a base de uma vida realmente guiada pelo Espírito Santo, todos os filhos de Deus são capacitados a ser guiados por Ele, mas precisa aprender a render-se, a entregar-se completamente, plenamente a essa missão, a esse propósito. Antes de partir, Jesus prometeu: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. João 14:18. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que esteja convosco para sempre. João 14:16. Outro é alguém igual a Jesus, semelhante a ele, porque nós temos um Deus em 3 pessoas, e o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade Santa, e igualmente como Jesus, coigual, né? No Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2, a partir daí, mesmo perseguidos, presos, caluniados, passaram a experimentar consolo, paz e coragem extraordinária. O Consolador habitava nele. Paulo chama Deus de Pai das misericórdias e Deus da consolação. E diz que ele nos consola em toda a tribulação para que possamos consolar os outros, segundo Coríntios 1:3-5. Esse consolo vem pelo Espírito Santo e nos permite suportar e vencer as lutas. Então aprendemos nessa lição muito importante de hoje, o Espírito Santo na vida do cristão. Na conclusão, nós concluímos que o Espírito Santo atua na vida do cristão em todas as áreas. E nessa lição destacamos 4 ações fundamentais: santificar, ensinar, guiar e consolar. Diante disso, somos chamados a manter uma comunhão íntima e contínua com o Espírito Santo e não apagar a atuação do Espírito Santo em nós, conforme 1 Tessalonicenses 5:19. Que bom ter você aqui. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero em Deus que você seja abençoado, edificado e que sirva para o elevo espiritual e o seu crescimento na fé. Que Deus em Cristo te abençoe e nos encontramos numa próxima aula. Que a paz do Senhor esteja com todos.